Ara sempre tinha acreditado que memórias desvanecem com o tempo. Mas algumas noites não desvanecem. Algumas noites gravam-se em seus ossos. E 12 anos atrás, quando ela era apenas uma adolescente assustada correndo para casa depois da tutoria, ela viveu através de uma noite que ela nunca era suposta a lembrar. 12 anos atrás, chuva batia no pavimento enquanto ela corria pelo beco, segurando seus livros escolares contra seu peito. Sua mãe tinha avisado ela para não pegar atalhos, mas ela estava atrasada e a tempestade estava piorando. Ela virou uma esquina e congelou. Um homem jazia no chão sangrando. Outro homem estava sobre ele, arma levantada. Mais dois bloqueavam a saída. O fôlego de ar ficou preso em sua garganta. Ela recuou, mas seu sapato espirrou em uma poça. Um som muito alto no silêncio. Todos os três homens viraram. Alguém está aqui. Um deles sibilou. O coração de Ara parou. Ela derrubou seus livros e correu. Passos trovejaram atrás dela. Vozes gritaram. Uma mão agarrou seu braço e então outra mão agarrou o pulso do agressor. Um homem mascarado, alto, ombros largos, vestido de preto. Ele torceu o braço do agressor, o atirou contra a parede e puxou a Ara atrás dele. Corra para casa, ele ordenou. Sua voz era profunda, constante, terrivelmente calma. All balançou a cabeça, tremendo. Eu não posso. Ele se agachou ao nível dela, segurando seus ombros firmemente. Me escute, ele disse. Você não viu nada esta noite. Você não me conhece. Você não os conhece. Você esquece este beco. Você esquece meu rosto. Ara o encarou, chuva escorrendo por suas bochechas. Mas eu não vou esquecer, ela sussurrou. Sua mandíbula apertou atrás da máscara. Você tem que ir. Ele se levantou, disparou um tiro de aviso no ar e os outros homens se dispersaram. Antes que ela pudesse falar novamente, ele virou para ela uma última vez. Vá para casa e nunca volte aqui. Ara correu. Ela não olhou para trás, mas ela nunca esqueceu. Nem sua voz, nem seus olhos, nem a maneira como ele a protegeu com seu próprio corpo. Ela lembrou de tudo. Dia presente. 12 anos depois, Vance, agora 26, caminhava pelos corredores do hospital com seu crachá de intérprete preso ordenadamente ao seu casaco. Sua vida era quieta, previsível, segura. Ela gostava disso assim. Ela traduzia para pacientes, ajudava famílias a comunicar e evitava qualquer coisa remotamente perigosa. Mas o destino não se importa com segurança. E esta noite, o destino chegou em uma maca. A chegada. As portas de emergência se abriram quando paramédicos apressaram um homem com sangue em sua camisa e tubos de oxigênio presos ao seu rosto. Ferimento de bala. Um paramédico gritou. PA caindo. Médicos o cercaram. Ara se afastou até que uma enfermeira agarrou seu braço. Yara, nós precisamos de você. Ele está falando outra língua. Ela apressou-se para a sala de trauma, puxando luvas. O homem na cama estava inconsciente, mas sua presença enchia a sala mesmo naquele estado. Ombros largos, mandíbula forte, um rosto que parecia esculpido em pedra. O médico latiu. Pergunte a ele se ele é alérgico a alguma medicação. Ara inclinou-se perto, falando suavemente na língua dele. Senhor, pode me ouvir? Você tem alguma alergia? As pálpebras do homem tremeram lentamente, dolorosamente. Ele abriu seus olhos, olhos escuros, agudos, olhos intensos que ela tinha visto uma vez antes. Ara congelou. Não podia ser. Tinham sido 12 anos. Ele tinha estado mascarado. Ela tinha sido uma criança. Mas aqueles olhos eram os mesmos. O homem a encarou, confusão piscando. Então reconhecimento, sua limpa garganta, mão disparou para cima, agarrando seu pulso com força surpreendente. Você, ele arranhou. O fôlego de ar ficou preso.
Ele lembrou dela, o homem mascarado do beco, o homem que salvou sua vida, o homem que disse a ela para esquecê-lo. Ele lembrou, e então ele sussurrou algo que fez seu sangue gelar. Eu disse a você para me esquecer. Antes que ela pudesse responder, seus olhos reviraram e ele perdeu a consciência. Os monitores apitaram descontroladamente. Médicos apressaram-se para dentro. Ara recuou, coração batendo forte. 12 anos atrás, ela não era suposta a lembrar dele. Mas agora ele estava de volta. E outra pessoa lembrou daquela noite também, porque no momento em que ela saiu da sala de trauma, um homem em um casaco preto estava observando ela do corredor. Não um paciente, não um visitante, um observador. E ele não estava observando o homem ferido. Ele estava observando ela. O hospital nunca era quieto. Mas esta noite o ruído parecia distante. Abafado sob o peso do que tinha acabado de testemunhar, ele lembrou dela. 12 anos tinham passado. Ela tinha crescido. Sua vida tinha mudado. Mas no momento em que seus olhos abriram, ele a conheceu. E isso a aterrorizou mais do que a noite no beco jamais tinha feito. O observador. Alá saiu da sala de trauma, seu pulso ainda acelerado. Ela tentou estabilizar sua respiração, mas no momento em que ela olhou pelo corredor, ela congelou. Um homem em um casaco preto estava perto das máquinas de venda automática. Não comendo, não bebendo, não fingindo ser um visitante, apenas observando ela. Seus olhos não se moveram quando enfermeiras passaram. Ele não desviou o olhar quando um médico passou por ele. Ele estava observando ela. A garganta de Ara apertou. Ela virou-se rapidamente e caminhou em direção à área da equipe, seus passos mais rápidos do que o normal. Ela não sabia quem ele era, mas ela sabia o que ele era. Uma mensagem, um aviso, uma sombra do mesmo mundo que o homem na cama do hospital. O pedido do médico, Ara. Dr. Reis acenou para ela. Nós precisamos de você novamente. Ele está acordado. Seu estômago caiu. Ela seguiu o médico de volta para a sala de trauma, tentando acalmar seus nervos. O homem, o chefe da máfia, jazia na cama, máscara de oxigênio removida, linhas de soro intravenoso correndo em seu braço. Sua camisa tinha sido cortada, revelando bandagens e hematomas. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos escuros, afiados, estavam fixos nela no momento em que ela entrou. A sala pareceu menor instantaneamente. Dr. Reis gesticulou. Pergunte a ele se ele lembra o que aconteceu. Ara deu um passo mais perto, sua voz firme apesar do tremor em seu peito. Senhor, pode nos dizer o que aconteceu com você? Ele não respondeu à pergunta do médico. Ele respondeu à dela. Você não deveria estar aqui. Ara piscou. Eu trabalho aqui. Não foi isso que eu quis dizer. Sua voz era baixa, áspera, mas inconfundivelmente controlada. A voz de um homem acostumado a dar ordens. Dr. Reis franziu a testa. Todos traduzam, por favor. Ela engoliu. Ele diz que não está pronto para falar ainda. O médico suspirou e saiu para verificar outro paciente. No momento em que a porta fechou, o homem na cama falou novamente. Você não me esqueceu. Não era uma pergunta. O fôlego de Ara ficou preso. Eu tentei. Não, ele disse suavemente. Você não o fez. Ela desviou o olhar. Por que eu esqueceria o homem que salvou minha vida? Sua mandíbula apertou, não com raiva, mas algo mais. Algo mais pesado. Você era uma criança, ele disse. Você não era suposta a ver aquele mundo. Eu não pedi para, e eu não pedi para te ver novamente. O peito de Ara apertou. Então por que você lembrou de mim? Ele não respondeu imediatamente. Ele a estudou. Cada detalhe, cada fôlego, cada lampejo de emoção. Finalmente ele disse, porque você era a única coisa inocente naquele beco. Seu coração falhou uma batida. Antes que ela pudesse responder, a porta abriu novamente e uma enfermeira entrou. Senhor, nós precisamos fazer mais testes.
O chefe da máfia não desviou o olhar de Ut. Aravensemas. Ele assentiu lentamente como se estivesse memorizando. Então ele disse algo que fez seu sangue gelar. Alguém seguiu você esta noite. O fôlego de Ara engasgou. Como você sabe? Porque eles estavam me seguindo primeiro. Seus joelhos enfraqueceram. Ele continuou, voz baixa e firme. E agora que você foi vista comigo, você não está segura. Ara recuou, balançando a cabeça. Não, eu não sou parte disso. Eu não sou. Você é agora. Seus olhos se fixaram nos dela, escuros, intensos, inflexíveis. Você foi a única testemunha 12 anos atrás, ele disse. E outra pessoa lembra daquela noite também. Ara sentiu a sala inclinar. O que eles querem? Ela sussurrou. Ele exalou lentamente. Você. Seu coração parou. Por quê? Sua voz baixou para um sussurro. Porque eles sabem que eu não vou deixar nada acontecer a você. O fôlego de Ara tremeu. Ele não era suposto a se importar. Ele não era suposto a lembrar. Ele não era suposto a puxá-la de volta para um mundo do qual ela tinha escapado. Mas ele o tinha feito. E agora ela estava presa em um passado que ela nunca pediu para revisitar. A Ara tinha traduzido para centenas de pacientes ao longo dos anos. Turistas, empresários, imigrantes, até mesmo a celebridade ocasional. Mas nunca ela tinha ficado ao lado de alguém cuja presença parecia uma tempestade, esperando para eclodir. E nunca ninguém tinha olhado para ela do jeito que ele o fez. Não com confusão, não com curiosidade, mas com certeza, como se ele tivesse esperado 12 anos apenas para vê-la novamente. O nome que ela não era suposta a saber. O chefe da máfia, embora ela ainda não soubesse o nome dele, jazia na cama do hospital, respirando lentamente, olhos semiabertos, mas afiados. Ah! Ele disse, testando o nome dela em sua língua como se fosse algo frágil. Ela engoliu. Você não deveria falar muito. Você perdeu muito sangue. Ele ignorou isso completamente. Você cresceu. Seu coração falhou uma batida. 12 anos farão isso. Seu olhar não vacilou. Não suavizou. Não piscou. Você lembra daquela noite? Não era uma pergunta. Oh, assentiu lentamente. Eu lembro de tudo. Um músculo em sua mandíbula apertou. O único sinal de emoção que ele permitiu. Você não era suposta a... Eu sei. Você era suposta a me esquecer. Eu tentei. Ele exalou. Um som baixo, áspero, que não era bem um suspiro. Então você está em mais perigo do que eu pensei. O observador retorna. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta deslizou aberta e uma enfermeira entrou. Senhorita Vance, alguém está perguntando por você na recepção. Ara franziu a testa. Quem? A enfermeira encolheu os ombros. Ele não deu um nome. Homem alto, casaco preto. Seu sangue gelou. O observador. O mesmo homem que tinha estado a encarar ela mais cedo. O chefe da máfia viu a expressão dela mudar e imediatamente se impulsionou para cima na cama apesar da dor. Não vá lá fora, ele disse bruscamente. Ara balançou a cabeça. Eu tenho que. Poderia ser a família de um paciente. Não é. Sua voz era baixa, comandando o absoluto. Você pensa que é uma coincidência alguém seguir você? Na mesma noite em que eu fui atacado? O fôlego de Ar tremeu. Por que eles me seguiriam? Porque eles viram você comigo. Mas eu sou apenas uma intérprete. Não, ele disse, olhos escurecendo. Você é a garota que eu salvei. E outra pessoa lembra disso, seu pulso batia em seus ouvidos. Diga-me seu nome, ela sussurrou. Ele hesitou. Não porque ele não confiava nela, mas porque dizer isso em voz alta significava arrastá-la mais fundo em seu mundo. Finalmente ele disse Adrian. Repetiu isso suavemente. Adrian. Seus olhos piscaram, reconhecimento, memória. Algo não dito. Você precisa ficar longe daquele homem, Adrienne disse.
Ele não está aqui por um paciente. Ele está aqui por você. A garganta de Ara apertou. Por que eu? A voz de Adrienne baixou para um sussurro. Porque você é a única testemunha restante daquela noite. O aviso. A enfermeira colocou a cabeça de volta. Senhorita Vance, ele ainda está esperando. A Ar forçou uma respiração constante. Eu apenas direi a ele que estou ocupada. A mão de Adrienne disparou, agarrando seu pulso. Não forte, mas firme o suficiente para pará-la. Ara, ele disse, voz baixa e urgente. Se você sair lá sozinha, você não voltará mesma. Seu coração batia forte. O que eu faço? Adrienne olhou para ela como se estivesse tomando uma decisão que ele não queria tomar. Fique comigo. Ara piscou. Que? Fique nesta sala. Fique onde eu posso te ver. Fique onde eles não ousarão te tocar. Seu fôlego ficou preso. Você está mais segura comigo do que em qualquer outro lugar neste hospital. Ela não sabia o que a assustava mais. O perigo fora da sala ou a intensidade nos olhos de Adrienne quando ele disse isso. O observador desaparece. Alguns minutos depois, um guarda de segurança veio verificar o saguão. Ara, aquele homem que você mencionou, ele disse. Ele se foi. Foi-se. Apenas assim. Ora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Adrienne a observou cuidadosamente, lendo cada lampejo de medo. Eles não vão parar, ele disse baixinho. Não até que eles saibam porque eu lembrei de você. A voz de Alá tremeu. Por que você lembrou de mim? Adrienne manteve o olhar dela. Escuro, intenso, desprotegido pela primeira vez. Porque você foi a única coisa boa que eu vi naquela noite, ele disse. E eu não esqueço as coisas que eu protejo. O fôlego de Ar engasgou. Ele não era suposto a se importar. Ele não era suposto a lembrar. Ele não era suposto a puxá-la de volta para o mundo dele. Mas ele tinha, e agora ela era parte de uma história em que ela nunca pediu para estar. Ara não voltou para a recepção. Ela não entrou no corredor. Ela nem mesmo espiou para fora da sala de trauma porque o aviso de Adrienne ecoava em sua mente como um batimento cardíaco que ela não podia silenciar. Se você sair lá sozinha, você não voltará a mesma. E ela acreditou nele. Não porque ele era um chefe da máfia, não porque ele falava com autoridade, mas por causa do jeito que ele a olhava, como se ele já tivesse perdido muito em sua vida. E ele recusou a perdê-la também. O hospital fica frio. As luzes da sala de trauma zumbiam suavemente enquanto a Zara estava perto do balcão, fingindo organizar formulários médicos, mas seus olhos continuavam a desviar para Adrian. Ele deitou-se contra os travesseiros, respirando lentamente, mas seu olhar nunca a deixou. Nenhuma vez. Ele observou a porta. Ele observou o corredor. Ele observou cada sombra que se movia. Protetor, alerta, enrolado como um predador, esperando pelo próximo ataque. Ar finalmente sussurrou. Adrian, o que aconteceu esta noite? Sua mandíbula apertou. Uma traição de quem? Ele não respondeu. Em vez disso, ele se moveu ligeiramente, uma onda de dor cruzando seu rosto, e a Lara instintivamente deu um passo mais perto. Não se mova, ela disse suavemente. Você ainda está sangrando? Ele deu uma respiração baixa, sem humor. Eu sangrei pior. Isso não torna isso melhor. Seus olhos piscaram para os dela, afiados, mas mais suaves do que antes. Você está preocupada. Você é meu paciente. Não, ele disse baixinho. Eu não sou. O ar engrossou, a Ara engoliu. Então o que você é? Adrienne manteve o olhar dela por um longo e pesado momento. O homem que salvou você uma vez, ele disse. E o homem que talvez tenha que fazê-lo novamente. Seu fôlego ficou preso. O segredo. Uma enfermeira entrou brevemente para verificar os sinais vitais de Adrienne, então saiu novamente. No momento em que a porta clicou fechada, Adrienne falou. Aquela noite no beco não foi aleatória. Ela congelou. O que você quer dizer? Você não era apenas uma testemunha. Você era um erro. Seu estômago caiu. Um erro?
Você viu algo que não era suposta a ver, algo que não era destinado ao público, algo que poderia destruir pessoas. A voz de Ara tremeu. O que eu vi? Os olhos de Adrienne escureceram. Não com raiva, mas com memória. Você viu a morte de um homem que não era suposto a morrer. Ara sentiu seu pulso disparar. O homem no chão. Ele era um membro de alto escalão de uma família rival. Adrienne disse. E sua morte era destinada a parecer um acidente. Limpo, quieto, controlado. Mas não foi. Não, Adrienne disse, porque você correu para o beco no momento errado. O fôlego de Ol tremeu. E os homens me perseguindo. Eles não estavam tentando te matar, Adrienne disse. Eles estavam tentando apagar o erro. Seus joelhos enfraqueceram. E você me salvou, ela sussurrou. A voz de Adrienne baixou. Eu fiz mais do que isso. Ara olhou para cima. O que você quer dizer? Ele hesitou. A primeira vez que ela o tinha visto inseguro. Eu quebrei o protocolo, ele disse. Eu interferi. Eu protegi você. Eu deixei você ir. Ara franziu a testa. Por quê? Adrienne não piscou. Porque você era inocente, seu peito apertou. E por quê? Ele adicionou baixinho. Você olhou para mim como se eu não fosse um monstro. A ameaça retorna. Antes que ela pudesse responder, a maçaneta da porta tremeu. Ara enrijeceu. A mão de Adrienne moveu-se instantaneamente em direção ao poste de soro. A coisa mais próxima que ele podia usar como arma, mas era apenas um guarda de segurança. Senhorita Vance, ele disse, nós checamos as câmeras. Aquele homem de casaco preto, ele não entrou pela entrada principal. O coração de Ar caiu. Então como ele entrou? O guarda hesitou. Nós não sabemos. A expressão de Adrienne tornou-se letal. Ele não está aqui pelo hospital, Adrienne disse. Ele está aqui pelo passado, Arta sussurrou. Pelo segredo. Adrienne assentiu uma vez e ele não vai parar, ele disse, até que a última testemunha se vá. A voz de Ar quebrou. Eu? Os olhos de Adrienne se fixaram nos dela. Escuro, feroz e inflexível. Eu não vou deixar isso acontecer. Seu fôlego tremeu. Por quê? Ele não hesitou. Porque eu não salvei você 12 anos atrás apenas para perder você agora. Para sempre tinha acreditado que hospitais eram lugares seguros, brilhantes, estéreis, previsíveis. Mas esta noite, as paredes pareciam mais finas, as luzes pareciam mais fracas, e cada sombra parecia que a estava observando porque agora ela sabia a verdade. Alguém a queria embora, e Adrian, o homem que ela não era suposta a lembrar, era o único entre ela e um passado do qual ela nunca pediu para fazer parte. A mudança em seus olhos, Adrian jazia na cama do hospital, mas ele não parecia fraco, ele não parecia ferido, ele nem parecia cansado, ele parecia perigoso. Não por causa do ferimento de bala, não por causa das bandagens, mas por causa do jeito que ele observava a porta, como se estivesse pronto para matar a próxima pessoa que passasse por ela. Ara ficou ao lado dele, braços cruzados firmemente sobre seu peito. Você não pode me proteger de dentro de uma cama de hospital, ela sussurrou. Os olhos de Adrienne piscaram para os dela, afiados, firmes, sem piscar. Eu posso proteger você de qualquer lugar. Isso não é realista. Não é uma escolha. Ara engoliu. Por que você se importa tanto? Ele não respondeu imediatamente. Ele a estudou. A maneira como ela respirava, a maneira como ela se mexia, a maneira como o medo tremeluzia em seus olhos. Então ele disse baixinho. Porque eu não salvei você 12 anos atrás apenas para perder você agora. Seu coração gaguejou. A filmagem de segurança? Uma batida na porta fez pular. Era o chefe da segurança do hospital segurando um tablet. Senhorita Vance, ele disse. Nós revisamos a filmagem do saguão.
Ara deu um passo mais perto, e o guarda hesitou. O homem de casaco preto. Ele não entrou por nenhuma entrada. Ara piscou. O que você quer dizer? Ele apenas apareceu. Um quadro ele não está lá. O próximo quadro ele está. A expressão de Adrienne escureceu. Me mostre, ele disse. O guarda hesitou. Senhor, você é um paciente. Me mostre. O guarda entregou a ele o tablet. Adrienne assistiu à filmagem com um olhar frio, calculista. Ara inclinou-se sobre o ombro dele. O vídeo mostrava o saguão vazio. Então, de repente, o homem de casaco preto estava parado lá. Não andando, não entrando, apenas aparecendo. A pele de Ara arrepiou. Isso é impossível, ela sussurrou. Não, Adrienne disse. É intencional. Ele devolveu o tablet. Eles estão enviando uma mensagem. A voz de Ar tremeu. Que mensagem? Que eles podem chegar até você em qualquer lugar? A decisão? Ara recuou, seu fôlego tremendo. Isso é insano, ela sussurrou. Eu sou apenas uma intérprete. Eu não fiz nada. Adrienne se impulsionou para cima, ignorando a dor. Você existiu no lugar errado na hora errada, ele disse. E agora você está ligada a um segredo que deveria ter morrido 12 anos atrás. Ara balançou a cabeça. Eu não quero estar ligada a nada. Você está. Eu não quero o seu mundo. Você já está nele. Sua voz quebrou. Eu não quero precisar de você. A expressão de Adrienne suavizou apenas mal. Você não tem que querer isso, ele disse. Mas você precisa de mim. O peito de Ara apertou. Por quê? Adrienne manteve o olhar dela, sua voz baixa e firme. Porque eu sou o único que sabe por que eles querem você. Uma batida. E eu sou o único que pode pará-los. O primeiro ato de proteção. Limpa a garganta. A porta abriu novamente. Uma enfermeira com uma prancheta. Senhorita Vance, você é necessária no quarto 214. Não, Adrienne disse instantaneamente. A enfermeira piscou. Com licença, ela não vai sair desta sala. Ara franziu a testa. Adrian, você pisa naquele corredor. Você está exposto. A enfermeira pareceu confusa. Senhor, você não pode reter funcionários. A voz de Adrienne baixou para algo frio e letal. Ela fica. A enfermeira recuou rapidamente. Ara o encarou. Você não pode controlar onde eu vou. Eu posso controlar se você permanece viva. Seu fôlego ficou preso. Ele não estava sendo dramático. Ele não estava exagerando. Ele não estava tentando assustá-la. Ele estava afirmando um fato. Ara, ele disse suavemente, você está mais segura comigo do que em qualquer outro lugar neste edifício? Ela não queria acreditar nele, mas ela o fez porque o observador tinha desaparecido. Porque as câmeras não o pegaram entrando porque alguém a queria apagada. E porque Adrian, ferido, sangrando, semiconsciente, ainda parecia a única pessoa que podia mantê-la viva. O momento em que tudo muda. Ara sentou-se ao lado da cama dele, sua voz mal um sussurro. O que acontece agora? Adrienne recostou-se, olhos ainda fixos nos dela. Agora, ele disse, eu protejo você. Seu pulso acelerou. E você fica perto de mim? Ara engoliu. Por quanto tempo? Adrienne não piscou. Até que isso termine. E quando isso terminará? Sua voz baixou para um sussurro. Quando o homem que quer você morta se for. O fôlego de Ara tremeu. Isso não era apenas proteção. Esta era uma guerra da qual ela não sabia que fazia parte. E Adrian e o homem que ela não era suposta a lembrar tinham acabado de fazer dela o centro disso. Ara não dormiu. Ela não sentou. Ela não respirou adequadamente pela próxima hora. Porque toda vez que ela olhava para Adrian, pálido, ferido, mas ainda terrivelmente composto, ela percebia algo que ela tinha estado a evitar desde o momento em que ele abriu seus olhos. Sua vida não era mais dela. Não depois desta noite. Não depois do observador. Não depois que Adrienne disse a palavra que ela não podia desouvir. Você é a última testemunha. O hospital fica muito quieto. A sala de trauma tinha esvaziado.
As enfermeiras estavam ocupadas. Os corredores estavam mais quietos do que o normal. Muito quieto. Ara estava de pé perto da janela, braços cruzados em si mesma, encarando o estacionamento abaixo. Pare de pensar, Adrienne disse suavemente. Ela virou. Como você sabe que eu estou pensando? Porque você está tremendo. Ela olhou para suas mãos. Ele estava certo. Eu estou assustada, ela sussurrou. Adrienne não pareceu surpreso. Ele não ofereceu conforto vazio. Ele não mentiu. Você deveria estar. Seu fôlego ficou preso. Mas você não está sozinha, ele adicionou. Isso era a coisa mais próxima de segurança que um homem como ele podia dar. O nome do inimigo. Ara deu um passo mais perto de sua cama. Adrian, quem está atrás de mim? Ele hesitou. Não porque ele não sabia, mas porque dizer o nome em voz alta significava arrastá-la mais fundo em um mundo ao qual ela não pertencia. Finalmente ele disse. O nome dele é Victor Hale. Ara franziu a testa. Quem é ele? Um homem que não esquece pontas soltas. Pontas soltas como eu. Adrienne assentiu uma vez. E como o homem que morreu naquele beco 12 anos atrás. O estômago de Ara se retorceu. Por que agora? Por que depois de todos esses anos? Os olhos de Adrienne escureceram. Porque Victor acabou de descobrir que eu fui quem salvou você. Ara congelou. E ele sabe, Adrienne continuou, que se ele machuca você, ele me machuca. Seu coração falhou uma batida. Por que ele iria querer machucar você? A mandíbula de Adrienne apertou. Porque eu sou a razão pela qual o irmão dele está morto. O fôlego de Ara tremeu. O homem no beco era o irmão de Victor. Sim. E Victor pensa, eu vi algo. Você viu? Ara balançou a cabeça. Eu não vi nada importante. Eu nem mesmo entendi o que estava acontecendo. Você viu o suficiente? Adrienne disse. E Victor não arrisca. O passado retorna. Ara afundou na cadeira ao lado de sua cama. Então todo esse tempo ele tem estado procurando por mim. Não, Adrienne disse. Ele pensou que você tinha se ido. Ele pensou que eu apaguei você. A voz de Ara quebrou. Mas você não o fez. Não, Adrienne disse baixinho. Eu não pude. Seus olhos se encontraram. Um longo e pesado momento que nenhum deles quebrou. Você era uma criança, ele disse. Você estava aterrorizada. Você não merecia morrer por algo que você não entendeu. Ara engoliu. E agora? Agora você não é uma criança, Adrienne disse. E Victor não se importa quem você é. Ele só se importa que você exista. O pulso de Ar batia forte em seus ouvidos. O que ele quer? Ela sussurrou. A voz de Adrienne baixou para um sussurro. Para terminar o que ele começou. O primeiro medo real. Ara levantou-se abruptamente andando pela sala. Isso é insano, ela disse. Eu não sou parte deste mundo. Eu não sei nada. Eu não fiz nada. Adrienne a observou calma, firme, sem piscar. Ara, ele disse suavemente, você não está sendo caçada por causa do que você fez. Ela parou de andar. Você está sendo caçada por causa do que eu fiz. Seu fôlego ficou preso. E por que, ele adicionou, eu salvei você. A voz de Ara tremeu. Então, isso é minha culpa? Não, Adrienne disse firmemente, isso é meu. Ele se moveu ligeiramente, encolhendo-se de dor. E eu vou consertar isso. Ara o encarou, ferido, sangrando, mas ainda falando como um homem que controlava o mundo. Como? Ela sussurrou. Adrienne manteve o olhar dela, mantendo você viva, a decisão que ela não pôde tomar. Um ruído repentino ecoou no corredor. Um barulho metálico alto. Ar pulou. Os olhos de Adrienne se voltaram para a porta. Fique atrás de mim, ele disse. Ar balançou a cabeça. Adrienne, você está ferido. Fique atrás de mim. Sua voz era baixa, letal, absoluta. Ela se moveu para trás da cama dele, coração batendo forte. Passos se aproximaram. Lentos, deliberados, muito quietos para ser uma enfermeira. Adrienne estendeu a mão para o poste de soro,
a coisa mais próxima que ele podia usar como arma. Os passos pararam bem fora da porta. Ara prendeu a respiração. Então uma enfermeira entrou, assustada pela tensão. Oh, desculpe. Eu não quis assustar você. Eu apenas vim verificar os sinais vitais dele. Ara exalou tremulamente. Adrienne não relaxou nem um pouco, porque ele sabia que algo não. Victor Hale não iria enviar um aviso 2 vezes, e o passado não tinha terminado com nenhum deles. A enfermeira saiu. A porta clicou fechada, e por um momento a sala pareceu normal novamente. Mas Adrienne não relaxou. Nem mesmo uma fração. Ele observou a porta como um homem esperando que a morte passasse por ela a qualquer segundo. Ara, ele disse baixinho, venha mais perto. Ela deu um passo em direção a ele, incerta. Por quê? Porque se algo acontecer, eu preciso de você ao alcance. Seu pulso acelerou. Adrian, você está me assustando. Eu preferiria assustar você do que enterrar você. As palavras a atingiram como um vento frio. O momento antes da tempestade. All moveu-se para o lado de sua cama. Adrienne se moveu, ignorando a dor, posicionando-se entre ela e a porta. Sente-se, ele disse. Ela obedeceu sem argumentar, algo que ela nunca fez com mais ninguém. Os olhos de Adrienne permaneceram fixos no corredor. Ara, ele murmurou, ouça com atenção. Ela engoliu. Ok, se algo acontecer, você fica atrás de mim. Você não corre. Você não grita. Você não tenta ser corajosa. Sua voz tremeu. Por que não? Porque a bravura mata pessoas em meu mundo. O fôlego de ar ficou preso. E você, ele adicionou, não está morrendo esta noite. O primeiro sinal. Um estrondo alto ecoou do outro lado do corredor. A arra pulou. O corpo inteiro de Adrienne ficou imóvel como um predador sentindo o movimento. Aquilo não era uma enfermeira, ele disse. Outro estrondo. Então gritos. Então o som de algo de metal atingindo o chão. O coração de Ar batia forte. Adrian, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Ele não precisava porque as luzes no corredor piscaram uma vez, 2 vezes, então apagaram-se completamente. A escuridão engoliu o corredor. Ara ofegou. Não, não, não. Adrienne agarrou seu pulso, puxando-a para mais perto. Fique comigo. As luzes de emergência de backup piscaram, banhando o corredor em um brilho vermelho fraco. E naquela luz vermelha, uma sombra moveu-se. Lento, deliberado, errado. O fôlego de Ara congelou em seu peito. Adrian, ela sussurrou. Alguém está lá fora. Eu sei o ataque. A sombra deu um passo mais perto, revelando um homem de casaco preto. O mesmo homem do saguão, o observador. Ele não estava escondendo agora. Ele não estava fingindo. Ele não era sutil. Ele caminhou direto em direção à porta da sala de trauma. Os joelhos de Ar enfraqueceram. Ele me encontrou. A voz de Adrienne baixou para um sussurro letal. Ele nunca estava procurando pelo hospital. O homem alcançou a porta. Ele estava procurando por você. A maçaneta virou. O fôlego de Ar engasgou. Adrienne agarrou o poste de soro, arrancando-o de seu suporte com uma mão. A porta abriu. O observador entrou. E Adrienne se moveu, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo semiconsciente. Ele se moveu como um homem que tinha matado antes e mataria novamente. Ele balançou o poste de soro com precisão brutal, batendo-o no braço do agressor. O homem cambaleou para trás, mas não caiu. Ele sorriu, um sorriso frio, morto. Ara vence, ele disse em voz baixa. Finalmente o sangue de Ara gelou. Adrienne ficou na frente dela, protegendo-a completamente. Você não deveria ter vindo aqui, Adrienne rosnou. O homem inclinou a cabeça. Victor envia seus cumprimentos. O aperto de Adrienne apertou no poste de soro. Diga a Victor, ele disse, que se ele a quer, ele terá que passar por mim. O homem atacou. Adrienne bloqueou o golpe, mas o impacto enviou dor disparando por seu lado ferido.
Ara gritou. Adrian, fique para trás! Ele gritou. O agressor balançou novamente, desta vez com uma lâmina escondida. Adrian desviou por pouco. A lâmina cortou o ar onde sua garganta tinha estado 1 segundo antes. O coração de Ara parou. Adrian, você está ferido. Eu fui ferido antes. Ele golpeou novamente, derrubando a lâmina da mão do agressor. O homem rosnou e estendeu a mão para a Ara. Adrian reagiu instantaneamente. Ele atirou o agressor contra a parede com uma força que abalou a sala. Não, Adriane rosnou. Toque nela. O agressor cuspiu sangue e riu. Você não pode protegê-la para sempre. A voz de Adriane tornou-se mortal. Eu só preciso protegê-la tempo suficiente para matar você. Ele cravou o poste de soro nas costelas do homem. O agressor desabou. A segurança finalmente entrou apressada, gritando, agarrando o homem, arrastando-o embora. Ara ficou congelada, tremendo violentamente. Adriane largou o poste de soro, respirando com dificuldade. Ara, ele disse suavemente. Ela não se moveu. Ara. Ela olhou para ele, pálida, tremendo, aterrorizada. E Adriane, sangrando e exausto, estendeu a mão e tocou sua bochecha com a mão mais gentil que ela já tinha sentido. Você está segura, ele sussurrou. Sua voz quebrou. Por causa de você. Não, ele disse, olhos escuros e ferozes, porque você é minha para proteger. Seu fôlego ficou preso. E pela primeira vez, ela percebeu que isso não era apenas perigo. Isso não era apenas o passado. Isso não era apenas uma testemunha sendo caçada. Isso era pessoal para ambos. A sala do hospital parecia muito pequena agora, muito quieta, muito cheia de verdades que tinham sido enterradas por 12 longos anos. Ara estava de pé perto da janela, suas mãos tremendo, sua respiração irregular. Adriane a observou da cama, ferido, exausto, mas mais alerta do que qualquer homem em sua condição deveria estar. Ele não estava mais olhando para a porta. Ele estava olhando para ela porque o perigo não era a única coisa se aproximando. O passado também era. As consequências do ataque. A segurança tinha arrastado o agressor embora. Médicos tinham entrado apressadamente. Enfermeiras tinham checado os sinais vitais de Adriane. Mas nada disso importava. Nem para Adrian, nem para Ara. Porque no momento em que a sala esvaziou novamente, o silêncio entre eles parecia mais pesado do que a luta que tinha acabado de acontecer. Ara finalmente sussurrou. Ele sabia meu nome. Adriane assentiu uma vez. Ele sabia. Ele veio por mim. Sim, e ele não tinha medo de você. A mandíbula de Adriane apertou. Ele deveria ter tido. Ara engoliu em seco. Adrian, o que você não está me contando? Ele não respondeu imediatamente. Ele olhou para seu lado enfaixado, então de volta para ela, como se decidindo se ela estava pronta para a verdade. Ou se a verdade a quebraria. A verdade começa. Ara, ele disse baixinho. Aquela noite no beco, você não apenas testemunhou um assassinato. Seu fôlego ficou preso. Então o que eu vi? Você viu uma traição? Ela franziu a testa. Uma traição, Adriane assentiu lentamente. O homem que morreu, o irmão de Victor, não era suposto a ser morto. Ele era suposto a ser protegido, vigiado, guardado. Por quem? Os olhos de Adriane escureceram. Por mim, congelou. Você era suposto a protegê-lo. Sim, mas ele morreu. Sim, e eu vi isso. Você viu? Seu pulso batia forte. Então, Victor pensa que você falhou? Não, Adriane disse. Victor pensa que eu o matei. O fôlego de Aar parou. O quê? Adriane recostou-se, olhos fixos nos dela. Victor acredita que eu traí sua família, que eu mudei de lado, que eu executei o irmão dele naquele beco. Mas você não o fez. Não. Então quem o fez? A voz de Adriane baixou para um sussurro. O mesmo homem que enviou o agressor esta noite. O estômago de Ara se retorceu. Victor. Não, Adriane disse. Alguém trabalhando para ele.
Alguém que quer que ele acredite na mentira. Ara balançou a cabeça. Por que eles fariam isso? Para começar uma guerra, Adrienne disse. E para ter certeza de que eu sou a primeira baixa. A verdadeira razão pela qual ela está em perigo. Ara afundou na cadeira ao lado de sua cama. Então Victor pensa que você matou o irmão dele. E ele pensa que eu vi isso. Sim, mas eu não vi quem puxou o gatilho. Não, Adrienne disse suavemente. Mas Victor não se importa. A voz de Ara quebrou. Por que não? Porque você estava lá, Adrienne disse. E por que você correu? O fôlego de Ara tremeu. Eu era uma criança. E Victor não se importa com crianças. Seu peito apertou. Então, ele quer me matar para punir você? Adrienne assentiu uma vez, e para apagar a última testemunha. A voz de Alá tremeu, mas eu não testemunhei nada importante. Você testemunhou o suficiente, Adrienne disse. E Victor acredita que você pode expor a verdade. Alá o encarou, seu coração batendo forte. Que verdade! Adrienne manteve o olhar dela, firme, sem piscar, desprotegido. A verdade de que eu não matei o irmão dele, ele disse, e a verdade de que outra pessoa o fez. Ara engoliu. Quem? Adrienne hesitou. Então ele disse o nome para o qual ela não estava pronta. Alguém dentro da minha própria família. O fôlego de Aar ficou preso. Você quer dizer alguém em quem você confiava? Sim. E eles te incriminaram? Sim. E agora eles estão usando a mim para terminar o que eles começaram. Adrienne assentiu. Ara, ele disse baixinho. Você não é apenas uma testemunha. Seu pulso acelerou. Você é a única pessoa viva que pode provar que eu sou inocente. O momento em que tudo muda. Ara o encarou. O homem que a salvou. O homem que lembrou dela. O homem que estava agora arriscando tudo para protegê-la. Adrian, ela sussurrou, por que você não me contou antes? Ele exalou lentamente, porque no momento em que você soube a verdade, ele disse, você se tornou mais valiosa. Sua voz tremeu. Valiosa para quem? Para mim, Adrienne disse, e perigosa para todos os outros. O fôlego de Ara engasgou. E agora, ele adicionou, eles não vão parar até que eles silenciem você. Ara sentiu o mundo inclinar. E eu não vou parar, Adrienne disse, até que eu os silencie primeiro. Seu coração batia forte. Isso não era mais apenas sobre o passado. Isso não era mais apenas sobre uma testemunha. Isso não era mais apenas sobre um erro de 12 anos atrás. Esta era uma guerra. E ela era a razão pela qual estava começando novamente. Ara sempre tinha acreditado que o medo tinha um som e um grito, um ofego, um batimento cardíaco batendo muito rápido. Mas esta noite o medo era silencioso. Ele sentou em seu peito como um peso que ela não podia levantar. Ele seguiu cada respiração dela. E ele sussurrou uma verdade da qual ela não podia escapar. Victor Hale sabia o nome dela, não apenas seu rosto, não apenas sua existência, seu nome. E isso mudou tudo. O hospital não é mais seguro. Adrienne a observou da cama. Sua respiração firme, mas seus olhos afiados. Muito afiados para alguém que tinha quase morrido horas atrás. Ara, ele disse baixinho. Sente-se. Ela não o fez. Ela ficou congelada perto da janela, encarando o estacionamento como se o próprio Victor pudesse sair das sombras. Ele disse meu nome, ela sussurrou. O agressor. Ele disse isso como se o conhecesse há anos. Adrienne assentiu uma vez. Ele sabia. Ara virou-se para ele, sua voz quebrando. Como? Como ele sabe quem eu sou? Adrienne não desviou o olhar, porque Victor tem estado procurando pela testemunha por 12 anos. O fôlego de Ara ficou preso, mas ele não sabia que era eu. Não, Adrienne disse. Não até esta noite. Seus joelhos enfraqueceram. Adrienne, o que eu fiz para merecer isso? Você existiu, ele disse suavemente. E você viu algo que não era suposta a. O inimigo que nunca esquece. Adrienne se moveu ligeiramente, ignorando a dor. Ara, ele disse. Victor Hale não é como outros homens, ela engoliu. O que você quer dizer? Ele não esquece.
Ele não perdoa e ele não para. Ara sentiu seu pulso disparar. Mas eu não vi nada claramente. Eu nem mesmo entendi o que estava acontecendo. Isso não importa, Adrienne disse. Victor acredita que você viu o suficiente para expor a verdade. Ar balançou a cabeça. Mas eu não o fiz. A voz de Adrienne baixou. Victor não se importa com a verdade. Ele se importa com vingança. Seu fôlego tremeu. E ele pensa. Adrienne continuou. Que matar você vai me machucar. Ara congelou. Por quê? Ela sussurrou. Adrienne manteve o olhar dela, escuro, intenso, desprotegido. Porque eu salvei você, ele disse. E Victor nunca esqueceu isso. A verdadeira razão pela qual ela está sendo caçada. Ara afundou na cadeira ao lado de sua cama. Então Victor pensa que você matou o irmão dele. E ele pensa que eu vi isso. Sim, mas eu não o fiz. Eu sei. Então por que ele está atrás de mim? Adrienne inclinou-se para a frente, sua voz baixa e firme. Porque Victor acredita que você pode provar que eu sou inocente. Ara piscou. Mas eu não posso. Você pode, Adrienne disse. Você apenas não sabe disso ainda. Seu coração batia forte. O que eu vi, Adrienne? Ele hesitou. A primeira vez que ela o tinha visto, inseguro. Você viu o verdadeiro assassino, ele disse baixinho. Você apenas não o reconheceu. O fôlego de Ar ficou preso. Quem era? A mandíbula de Adrienne apertou. Um homem dentro da minha própria família. Ara sentiu o mundo inclinar. Você quer dizer alguém em quem você confiava? Sim. E ele te incriminou? Sim. E agora ele está usando Victor para terminar o que ele começou? Adrienne assentiu uma vez. Ara, ele disse suavemente. Você não é apenas uma testemunha. Seu pulso acelerou. Você é a chave para expor a verdade. O inimigo se aproxima. Antes que ela pudesse responder, um guarda de segurança entrou apressadamente na sala. Senhorita Vance, há algo que vocês precisam ver. O estômago de Ara caiu. O que é isso? O guarda levantou um telefone. Isso acabou de ser enviado para a linha principal do hospital. Adrienne pegou o telefone. Ara inclinou-se sobre o ombro dele. Uma foto encheu a tela. O prédio do seu apartamento, sua porta da frente, seu tapete de boas-vindas, tirada esta noite. O fôlego de Alá se estilhaçou. Não, ela sussurrou. Não, não, não. A expressão de Adrienne tornou-se letal. Ele não está apenas observando você, Adrienne disse. Ele já esteve em sua casa. Limpa a garganta. Ol sentiu lágrimas arder em seus olhos. Adria, o que eu faço? Ele estendeu a mão, segurando a dela, firme, constante, aterradora. Você fica comigo? Ele disse. Você não vai para casa. Você não vai a lugar nenhum sozinha. Sua voz tremeu. Por quanto tempo? Adrienne não piscou. Até Victor Hale estar morto, o fôlego de Ar ficou preso. E até que o homem que me incriminou, Adrienne adicionou, esteja enterrado ao lado dele. O hospital parecia errado agora. Muito quieto, muito parado, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração. Ara estava de pé ao lado da cama de Adrienne. Seus dedos enrolaram-se firmemente ao redor da grade. Ela não estava mais tremendo. Não porque ela não estava com medo, mas porque o medo tinha finalmente se transformado em algo mais afiado, resolvente. Ela não estava mais correndo. Ela não estava escondendo. Limpa-lhe a garganta. Ela não estava fingindo que isso não estava acontecendo porque Victor Hale tinha cruzado uma linha. Ele tinha vindo à casa dela. Ele tinha enviado um homem para o hospital. Ele tinha falado o nome dela como se pertencesse a ele. E Adrienne, sangrando, exausto, mal de pé, ainda tinha lutado por ela. Ela não ia deixar ele lutar sozinho. A decisão, Adrienne a observou quietamente, sua respiração superficial mas firme. Ara, ele disse, você precisa deixar a cidade. Ela balançou a cabeça imediatamente. Não, não, ela repetiu mais firmemente desta vez. Eu não estou correndo, não mais. Adrienne exalou lentamente, como se ele tivesse esperado isso,
mas esperava que ela escolhesse diferente. Você não entende do que Victor é capaz. Eu entendo o suficiente, ela disse. Ele me quer morta. Ele quer você morta, e ele não vai parar. A mandíbula de Adrienne apertou. Exatamente porque você precisa ir e deixar você aqui para morrer. Ela estalou. Seus olhos suavizaram, apenas mal. Eu sobrevivi pior. Ela deu um passo mais perto. E eu sobrevivi 12 anos de medo, ela disse baixinho. Eu terminei de sobreviver. Eu quero que isso termine. Adrienne a encarou. Realmente encarou. E algo mudou em sua expressão. Respeito. Reconhecimento. Algo mais profundo. Você é mais corajosa do que você pensa, ele murmurou. Eu não sou corajosa, ela disse. Eu estou cansada. A chamada. Antes que Adrienne pudesse responder, seu telefone, confiscado mais cedo pela segurança, zumbiu na mesa. O guarda o tinha devolvido após o ataque, assumindo que ele poderia precisar dele. Adrienne estendeu a mão para ele, encolhendo-se de dor. Ara observou seu rosto enquanto ele lia a mensagem. Sua expressão não mudou, mas seus olhos sim. Eles escureceram. O que é? Ela sussurrou. Adrienne entregou a ela o telefone. Uma única mensagem brilhava na tela. Venha sozinho ou ela morre. O fôlego de Var se estilhaçou. Não, ela sussurrou. Não, Adrienne. Você não pode. Eu tenho que. Você está ferido. Eu lutei ferido antes. Ele vai te matar. A voz de Adrienne baixou para uma calma mortal. Não antes que eu o mate. Alelar agarrou o braço dele. Adrian, por favor! Ele olhou para ela então, não como uma testemunha, não como um erro do passado, mas como alguém que importava. Ara, ele disse suavemente, Victor não vai parar até que um de nós esteja morto. Sua garganta lhe apertou. Então eu estou indo com você. Não. Sim, você disse que eu sou a única que pode provar que você é inocente, ela disse. E Victor sabe que ele não vai me matar até que ele consiga o que ele quer. A mandíbula de Adrienne apertou. Ela não estava errada, e ele odiava isso. O plano. Adrienne se impulsionou para cima, ignorando a dor. Ara, ele disse, se você vier comigo, você fica atrás de mim. Você não fala a menos que eu diga para você. Você não se move a menos que eu diga. Ela assentiu. Ok, você não corre. Eu não o farei. E se algo acontecer, nada acontecerá, ela disse firmemente, porque você estará lá. Adrienne a encarou por um longo e pesado momento. Então, finalmente assentiu. Bem, ele disse, nós terminamos isso esta noite. O local de encontro. A segurança os escoltou pela entrada dos fundos do hospital. Adrienne caminhou lentamente, mas firmemente, recusando ajuda, recusando fraqueza. Um carro preto esperava por eles. Um dos homens de Adrienne ao volante. Eles dirigiram em silêncio pelas escuras ruas da cidade até que eles alcançaram um armazém abandonado perto dos docas. O carro parou. Adrian virou para ela. Yara, ele disse, fique atrás de mim. Não importa o que, ela assentiu. Eles saíram. A porta do armazém rangeu aberta, limpa a garganta. Dentro, Victor Hale estava esperando, alto, frio, sorrindo como um homem que já tinha vencido. Todo de Vance, ele disse suavemente. Finalmente nós nos encontramos propriamente. Adrienne ficou na frente dela instantaneamente. Deixe-a ir, ele rosnou. Victor riu. Oh, Adrienne, sempre tão dramático. Você me queria, Adrienne disse. Eu estou aqui. Sim, Victor disse. Mas ela é a que eu preciso. O fôlego de Ara ficou preso. Victor deu um passo mais perto, olhos brilhando. Você viu algo naquela noite, ele disse. Você viu quem realmente matou meu irmão. Ara balançou a cabeça. Eu não o fiz. Sim, Victor disse que você o fez. Ele estalou os dedos. Um homem saiu das sombras. Ara congelou. Ela o reconheceu. Não de esta noite, não do hospital. Do beco 12 anos atrás, o verdadeiro assassino. Os olhos de Adrienne arregalaram. A primeira vez que ela o tinha visto verdadeiramente chocado. Você, Adrienne sussurrou.
Você nos traiu, o homem sorriu. Você era muito leal, muito previsível, muito fácil de incriminar. O sorriso de Victor alargou. E agora, ele disse, nós terminamos o que deveria ter sido terminado 12 anos atrás. Ele levantou sua arma. A ar ofegou. Adrienne se moveu. O momento final. Tudo aconteceu de uma vez. Victor disparou. Adrienne atacou. Ara gritou. A bala errou-a porque Adrienne a empurrou para trás dele. Ele levou o golpe bem no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu. Não parou. Não hesitou. Ele agarrou Victor, o atirou ao chão e o desarmou em um movimento brutal. O verdadeiro assassino tentou correr, mas os homens de Adrienne invadiram pela porta lateral, derrubando-o no chão. Victor lutou sob o aperto de Adrienne. Você arruinou tudo! Victor gritou. Não, Adrienne disse, respirando com dificuldade. Você o fez. Sirenes de polícia uivavam à distância. Alguém os tinha chamado. Adrienne estava de pé, sangue escorrendo de seu ombro, e virou-se para Ara. Ela correu para ele, pegando-o, antes que ele desabasse. Adrienne, ela sussurrou, você está ferido. Ele acariciou o rosto dela com sua mão não ferida. Alara, ele murmurou. Terminou. Seu fôlego tremeu. É? Ele assentiu. Você está segura agora. Ela pressionou sua testa na dele. E você? Ela sussurrou. Adrienne deu um sorriso fraco, cansado. O primeiro que ela já tinha visto. Eu estou agora. E pela primeira vez em 12 anos, o passado finalmente os deixou ir. O armazém era caos. Sirenes de polícia uivavam lá fora. Os homens de Adrienne contiveram o assassino de Victor. Victor, ele mesmo, jazia no chão, tossindo, sangrando, derrotado. Mas não viu nada disso. Ela viu apenas Adrienne balançando em seus pés, sangue encharcando sua camisa, recusando-se a cair. Ela correu para ele, agarrando seu braço. Adrienne, sente-se. Eu estou bem. Ele não estava. Ele estava pálido, tremendo, mal se mantendo em pé. Adrienne, ela sussurrou, você está perdendo muito sangue. Ele olhou para ela, então realmente olhou, e algo em sua expressão suavizou. Alara, ele murmurou, você não deveria estar aqui. Ela balançou a cabeça. Eu estou exatamente onde eu preciso estar. A polícia chega. As portas do armazém se abriram quando oficiais invadiram. Mãos onde nós podemos vê-las. Adrian não se moveu. Ele não levantou suas mãos. Ele não se encolheu. Ele simplesmente encarou o assassino de Victor. O homem que o tinha incriminado 12 anos atrás. Os oficiais agarraram o assassino primeiro. Você está sob prisão pelo assassinato do homem Hill. Um som frio amargo. Você pensa que isso termina comigo? A mandíbula de Adrienne apertou. Termina esta noite, ele disse. A polícia arrastou o homem embora. Então eles viraram para Adrienne. Senhor, nós precisamos pegar sua declaração. Adrienne não respondeu. Ele estava encarando Ara, a escolha. Elar, ele disse baixinho. Você precisa sair com meus homens. Ela balançou a cabeça. Não, Ara, não, ela repetiu dando um passo mais perto. Eu não estou deixando você. Ele exalou lentamente, dor piscando em seu rosto. Você não entende, ele disse. Se eu ficar, eu vou para a prisão. Ara congelou. O quê? A polícia vai me levar, Adrienne disse. Eles vão me questionar. Eles vão me deter. Eles vão investigar tudo. Mas você é inocente. Eu sei, ele disse, né? Mas inocência não importa em meu mundo. Sua garganta apertou. Adrian, você não pode ir para a prisão. Não depois de limpa a garganta. Tudo. Ele estendeu a mão, escovando uma mecha de cabelo de seu rosto com dedos trêmulos. Ara, ele sussurrou, eu fiz minha escolha. 12 anos atrás, ela engoliu. Que escolha? Para salvar você. Seu fôlego ficou preso. E esta noite, ele disse, eu fiz a mesma escolha novamente. Alar sentiu lágrimas arder em seus olhos. Adrian, por favor, não faça isso. Ele deu um sorriso fraco, cansado. O tipo que doía mais do que qualquer ferida. Eu tenho que, ele disse.
Se eu correr, eles virão atrás de você novamente. Se eu ficar, eles vão proteger você. Ara balançou a cabeça, lágrimas caindo. Eu não quero proteção, ela sussurrou. Eu quero você. Adrienne fechou seus olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem a única coisa que ele não era forte o suficiente para ouvir. Quando ele os abriu novamente, eles estavam cheios de algo bruto, algo que ele nunca tinha mostrado a ninguém. Ele disse suavemente, você é a única coisa que eu sempre quis que eu não era suposto a ter. Seu fôlego tremeu. E eu estou escolhendo você, ele disse. Mesmo que isso signifique perder todo o resto. A rendição. Os oficiais deram um passo mais perto. Senhor, nós precisamos que você venha conosco. Adrienne não olhou para eles. Ele olhou apenas para ela. Ara, ele sussurrou. Não tenha medo. Ela agarrou a mão dele. Eu não tenho medo de você. Ele apertou os dedos dela fracamente, mas o suficiente para fazer o coração dela partir. Eu voltarei, ele disse. Eu prometo. Sua voz quebrou. Como você sabe? Porque eu sobrevivi a todo o resto, ele disse. E porque eu tenho algo para viver agora. Os oficiais pegaram seus braços. Adrienne não resistiu. Ele não lutou. Ele não desviou o olhar dela até que eles o forçaram a... Ara! Ele disse uma última vez. Espere por mim. E então ele se foi, arrastado para fora do armazém, sangrando algemado, mas vivo. Porque ele tinha escolhido ela. E essa escolha mudou tudo. 3 meses depois, o mundo parecia diferente. Mais quieto, mais seguro, quase pacífico. Algo que nunca pensou que sentiria novamente. Limpa a garganta. Mas a paz não veio facilmente. Ela veio com cicatrizes, com audiências judiciais, com longas noites esperando por notícias, com a ausência de Adrienne ecoando por cada sala em que ela entrava. Porque Adrienne Mel, o homem que a salvou 2 vezes, o homem que a escolheu sobre sua própria liberdade, tinha sido levado sob custódia na noite do confronto e, limpa a garganta, tinha esperado por ele todos os dias desde o julgamento. O julgamento. O tribunal tinha estado lotado. Repórteres, detetives, membros da família de Adrienne, membros de Victor's. Ara sentou na primeira fila, mãos apertadas firmemente em seu colo. Adrienne entrou algemado, mas ele não parecia derrotado. Ele parecia um homem que já tinha sobrevivido ao pior. Quando ele a viu, ele pausou apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Seus olhos suavizaram. Os dela encheram-se de lágrimas. O promotor listou cada acusação. A defesa refutou com evidências. O verdadeiro assassino, o traidor, confessou sob pressão. E então tomou a tribuna. Sua voz tremeu no início, mas quando ela olhou para Adrienne, ela encontrou força que ela não sabia que tinha. Eu estava lá 12 anos atrás, ela disse. E eu vi o homem que matou o irmão de Victor Hale. Não era Adrienne Mel. Ele me salvou. Ele me protegeu. Ele arriscou tudo para me manter viva. O tribunal silenciou. E pela primeira vez, Adrienne desviou o olhar porque ouvir ela dizer aquelas palavras o machucou mais do que qualquer bala jamais tinha feito. O veredito. O juiz retornou após horas de deliberação. Todos se levantaram. Adrienne não olhou para o juiz. Ele olhou para Ara. Nas acusações de assassinato, conspiração e obstrução, Adrienne Mel é declarado não culpado. Ara ofegou. Adrienne fechou seus olhos apenas por um momento, como se deixando o peso de 12 anos finalmente cair de seus ombros. Sua família exalou. Repórteres explodiram em ruído. O tribunal irrompeu, mas Adrienne não se moveu. Ele esperou por ela. A reunião. Quando os guardas removeram suas algemas, Adrienne caminhou direto em direção a ela. Ara ficou congelada, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele parou na frente dela, perto o suficiente para tocar, mas esperando por ela para se mover primeiro. Ara, ele disse suavemente, eu disse a você que eu voltaria. Ela não respondeu. Ela jogou seus braços ao redor dele, enterrando seu rosto em seu peito. Adrienne inalou bruscamente, não de dor,
mas de algo mais profundo. Ele envolveu seus braços ao redor dela, segurando-a como se ela fosse a única coisa mantendo ele de pé. Você esperou por mim, ele murmurou. Eu sempre vou, ela sussurrou. Ele recuou apenas o suficiente para olhar para ela. Tudo o que eu não mereço. Ela pressionou sua mão em seu peito. Você merece paz, ela disse. E eu quero fazer parte disso. O fôlego de Adrienne tremeu. Ara, eu não sei como ser algo diferente do que eu sou. Você não tem que ser mais nada, ela disse. Apenas esteja aqui. Ele acariciou o rosto dela gentilmente, da mesma forma que ele tinha feito no armazém. Mas desta vez sem medo. Eu não estou deixando você ir, ele sussurrou. Você nunca o fez. 6 meses depois, o sol se pôs sobre a tranquila cidade costeira. Adrienne tinha escolhido para eles. Limpa a garganta, longe da cidade, longe do perigo, longe do passado. Ara estava de pé na varanda, observando as ondas quebrarem contra as rochas, braços enrolados ao redor dela por trás. Adrian, ele apoiou seu queixo em seu ombro. Você está quieta, ele murmurou. Eu estou pensando sobre o quê? Como é estranho, ela disse suavemente, que o homem que eu não era suposta a lembrar se tornou o homem que eu não posso imaginar minha vida sem. Adrienne apertou seu aperto. Ara, ele sussurrou. Eu passei 12 anos tentando esquecer o mundo de onde eu vim. Ela virou-se para encará-lo. E então você voltou para a minha vida, ele disse, e me deu algo que vale a pena lembrar. Seu coração inchou. Adrian, ele passou seu polegar pela bochecha dela. Você está segura agora, ele disse. E pela primeira vez, eu também estou. Ara se inclinou para ele, fechando seus olhos. O passado se foi. O perigo se foi. O medo se foi. O que restou foi algo que nenhum deles esperava. Algo quieto, algo firme, algo real. Um futuro